Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, não sei se vocês já ouviram falar da Rota da Seda, talvez quando quando vocês estavam estudando sobre história, em algum momento vocês ouviram falar de Rota da Seda, que era o caminho em que a Europa fazia trocas econômicas com a China para comprar a seda, né, o tecido, a seda, mas não só isso, né, para todo esse comércio que havia entre a China e a Europa, que era essa rota aqui assim, né, que era isso daqui. Atualmente, a China tem um grande projeto, né, não é nenhum grande projeto, nenhum mega projeto, é um ultra mega power, megalomaníaco projeto mundial de infraestrutura, né, de criar um cinturão de comércio marítimo e uma, uma rota terrestre, uma rota marítima e um cinturão terrestre, né, de, de trocas, né, seja para trocar mercadorias, seja para chegada de matéria-prima, né. Então, dessa forma, a China consegue acessar mercados consumidores em outros lugares do mundo e também importar as matérias-primas que eles precisam, né? Por exemplo, o minério de ferro da Austrália, soja da África e assim por diante, né? Então, esse é um grande projeto, mega projeto, que a China tem desenvolvimento e vocês vão ouvir falar muito disso se já não ouviram falar, né? Então, o que é isso, né? É chamado de rota e cinturão, né? Ou One Belt, em inglês, né? One Belt, One Road, que são esses mega projetos de infraestrutura, que a ideia é garantir isso, né? Que as atividades econômicas chinesas consigam se desenvolver ao longo do tempo, garantindo que ela tenha as matérias-primas que ela precisa para a produção das mercadorias e que consiga escoar essa produção para esses outros mercados do mundo aqui. E junto com isso, vem essa reconfiguração, tanto da geografia, porque vai criar novas rodovias, ferrovias, criar gasodutos, oleodutos, criar rotas de trânsito, criar canais de navegação, por exemplo, em lugares que não existiam ou que existiam, mas era insuficiente, enfim. Então, muda geograficamente, né, a Europa, a Ásia, a África, e isso, com certeza, tem consequências geopolíticas. Mas os pesquisadores, né, da China dizem que a China é extremamente pragmática. Então, a geopolítica é importante, mas o que mais importa é a China conseguir manter dar certo, fazer dar certo essa, essa, essa sustentação das atividades econômicas, porque assim ela consegue garantir o próximo passo, que é aumento da qualidade de vida, superação, a erradicação da pobreza, que é o que a China tem tentado fazer agora com a população interna. Então, isso é muito importante, né? Vou falar mais um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente, mas a China tem vários processos de conflitos internos, né? Principalmente conflitos separatistas, que eu vou falar de 3 regiões dentro do continente aqui, que são as mais importantes, que é essa região de Xinjiang, que é essa parte aqui, essa província aqui do Japão, da China, que é o oeste chinês, e que é uma região já próxima do Paquistão, Cazaquistão, e que é uma região que é dominada pela população uigure. E nessa região de Xinjiang, então, essa população de maioria islâmica, né, reivindica a sua autonomia em relação à China, e é um lugar também com disputas, né, de outros países, incluindo a Índia, que é um rival geopolítico importante ali da China, né. Então, e agora, né,
tanto os Estados Unidos, antes da saída do Trump, e recentemente a Inglaterra, definiu que o processo em que a China tem tratado a população uigure, eles definiram como genocídio. Então, isso tem implicações geopolíticas importantes, porque isso pode trazer sanções importantes para a China e, ao mesmo tempo, enquanto ela defende que não, né? Então, é muito importante reparar essa disputa de narrativas aí também, né? Se alguém chegou a ouvir aquele podcast do Xadrez Verbal, toda semana todo novo episódio tem alguma notícia sobre esse conflito que está se intensificando muito, se intensificando bastante. Um segundo território que tem conflito, bastante conflito, é esse território aqui da Mongólia Interior. O país que está logo aqui acima é a Mongólia, que é um país que, historicamente, disputa território com a China, e a China, já há muito tempo, né, reocupou esse território. A China, a etnia Han chinesa, Han, que disputou esse território e ocupa a maior parte do território chinês hoje em dia, esteve historicamente em disputa com os mongóis, né? E então essa região aqui, apesar de ser chinesa, tem uma grande quantidade de pessoas de origem da Mongólia, portanto é uma região com bastante disputa territorial ainda. E por último, lá na região sudoeste aqui, né, onde tem a região do Tibete, que é bem na região do Himalaia, então uma região bastante distante do poder central, é uma região de difícil acesso, e que possui uma população que é principalmente budista, né, e que eles são uma região autônoma, na verdade, em relação à China, mas que reivindicam uma independência em relação à China, né? Tanto que vocês já ouviram falar daquele monge, o Dalai Lama, ele é o principal, sempre foi o principal defensor da independência do Tibete, e atualmente ele não mais depende da independência, ele diz que o Tibete tem autonomia suficiente, mas ele foi por muitos anos o principal defensor dessa ideia. Tem até um filme, se eu não me engano, com o Brad Pitt, que é sobre uma viagem que um americano, um alemão, não sei, foi fazer lá para o Tibete, conheceu o Dalai Lama. E tem também Taiwan, sim, que é uma ilha que fica aqui, né, que é um território chinês, mas que existe uma grande disputa, né? A China considera Taiwan como seu território, mas a Taiwan é um país independente reconhecido por outros países, mas não pela China, porque a China entende enquanto um território deles. A China tem documentos que provam a presença de chineses ali há milhares de anos, não milhares, mas centenas de anos, mas é uma região ainda em disputa, mas com um apoio muito importante dos Estados Unidos. E a gente vai falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho depois um mapinha que mostra isso um pouco. Então, é uma região que muitas pessoas se refugiaram quando teve a Revolução Popular. Então, é um país altamente contrário, né, à China e ao Partido Comunista Chinês também. Então, é um importantíssimo aliado para os Estados Unidos, Taiwan, nessa questão geopolítica. Né? Então, esses são os conflitos internos terrestres, mas a China também tem bastante conflitos por territórios marítimos. Isso é muito importante. Eu peguei uma imagem aqui de um jornal americano que mostra
como é complicado essa questão das ilhas ali, porque o, a, a China disputa as ilhas Senkaku, que fica ao norte aqui de Taiwan, com o Japão, e aqui no Mar da China Meridional, ela disputa essas ilhas aqui, as Paracel Islands, e essa Spratly Islands. Isso faria com que a China tivesse esse território marítimo aqui para exploração e para navegação, né? Só que essas ilhas são também disputadas pelo Vietnã, pela Malásia, por Brunei, né? E pelas Filipinas. Então, o que daria para esses outros países, essas outras configurações aqui, que seriam os seus espaços de direito. Então, existe uma grande disputa ali e que tem se tornado cada vez mais acirrada, né? Bom, então, o que a gente tem na China atual, hoje em dia? E hoje em dia se fala muito de uma Segunda Guerra Fria e dessa oposição, né, extrema entre os Estados Unidos e a China, né? E o que está em jogo aí nessa disputa? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês tem a ver com aquilo que a gente discutiu na semana passada, que era, olha, a nova ordem, essa nova ordem mundial, se é que ela existe, né, ou esses acontecimentos geopolíticos, eles estão acontecendo, né, são parte do dia a dia e da vida que a gente está vivendo agora. Então, assim, não é possível prever esse tipo de coisa, né, e eles vão acontecendo de acordo com o desenrolar das situações. Então, assim, agora a gente não consegue dizer, há disputas, né, ideológicas e de discurso entre se há uma guerra, uma Segunda Guerra Fria ou não, né? Tem autores que vão dizer que existe uma Segunda Guerra Fria, tem autores que vão dizer que ela não existe, não existe uma Segunda Guerra Fria, tem autores que vão dizer que existe uma Segunda Guerra Fria, mas ela é completamente diferente da Guerra Fria com a entre os Estados Unidos e a União Soviética. Enfim, vocês vão encontrar várias coisas. E aí, por isso que é interessante ler sobre isso, porque você vai considerando esses aspectos, né, e vendo quais são trazidos e vai tentando chegar à sua própria conclusão aí, né. Claro que procurando sempre boas fontes confiáveis, não é mesmo? Bom, e o que está em jogo dentro dessa... Por que a China atual pode estar ou não, né, no centro, né, de uma segunda Guerra Fria, né? Porque, bom, a China hoje, né, ela tem um grande desenvolvimento tecnológico e científico que ultrapassou dos Estados Unidos. E isso tem mostrado que tem gerado uma vantagem em relação ao Ocidente, não só aos Estados Unidos, mas também à União Europeia, por exemplo, né? A China tem tecnologias que já são superiores às tecnologias desenvolvidas pelos Estados Unidos e a União Europeia, principalmente no que diz em relação ao 5G, que a gente atualmente usa o 4G, né? O 5G é programado para facilitar a internet das coisas. Então, vai ser uma proposta de ter tudo conectado à internet. Então, até sua parede, se ela está com uma infiltração, vai ser avisado pela Siri, sei lá, pela Alexa, enfim, de que sua parede está com uma infiltração. Enfim, isso é uma conversa para outra hora, mas, enfim, a China tem desenvolvido tecnologias que são superiores às tecnologias ocidentais. Tanto do 5G, tem o que é o GPS chinês, que é muito superior ao GPS que a gente usa aqui, com trens de altas velocidades, robôs, enfim, uma infinidade de tecnologias que não são tecnologias básicas, são tecnologias de ponta. Tanto que o Trump estava fazendo uma guerra comercial com a China em relação ao 5G e que estava impactando o Brasil, por exemplo, né, que está no centro, porque o motivo para não adotar uma tecnologia 5G da China é um motivo ideológico,
porque tecnologicamente ele é superior. Então, por isso os Estados Unidos tentavam fazer essa guerra econômica e guerra econômica contra a China, né? Opa, meu Deus. Outra coisa que a China fez, principalmente depois da crise de 2008, que foi iniciada lá nos Estados Unidos, ela começou uma independência econômica em relação aos Estados Unidos, para que ela não sofra com eventuais crises nos Estados Unidos. E ela começou a enfatizar ainda mais aquela cooperação sul-sul que a gente falou na semana passada, que é uma cooperação entre países do sul global, né, que não são os Estados Unidos, não é a União Europeia, né, para que ele possa ter acesso não só às matérias-primas, mas também aos mercados consumidores, né. A China já fez um processo, né, de tirar 800 milhões de pessoas da pobreza, mas agora ela lançou um programa interno de erradicação da pobreza nos próximos anos e tem se comprometido bastante com isso. Outra coisa muito importante é que a China tem avançado nessa política de desdolarização. Hoje a gente vai ali no Paraguai e a gente compra tudo em dólar. O dólar é que dita o preço das coisas. Mesmo sendo que a maior parte das coisas que a gente compra lá vem da China. Olha só que coisa doida, né? Então, a China tem focado nessa desdolarização, que ela mantém as reservas dela, mas ela tem comprado moedas de outras nacionalidades, por exemplo, o rublo russo, né? Então, ela tem criado reserva em russo e a Rússia tem criado reserva com a moeda chinesa, por exemplo, para poder garantir essa sustentabilidade entre os dois países. Então, ela está saindo daquele acordo, né, do consenso de Washington lá de que as trocas comerciais têm que ser feitas em dólar, né? Então, isso tem valorizado muito essas duas moedas e, por consequência, desvaloriza o dólar, né? Uma coisa que foi fundamental e vai ser fundamental para os próximos anos foi o rápido enfrentamento e a recuperação do Covid. A China foi o país que mais se recuperou mais rápido, né? Podemos falar sobre as formas como isso aconteceu, mas o fato é que ela se recuperou muito rápido. E por isso vai dar uma vantagem econômica dela, para ela, muito maior do que outros países, né? Então, teoricamente, os países do Ocidente que deveriam dar uma resposta ao problema da Covid, eles não foram capazes de fazer isso, né? E a China conseguiu fazer isso rapidamente e tem saído vitoriosa, né? Inclusive o próprio governo tem saído vitorioso, né? Uma pesquisa de Harvard, então feita por Harvard, é de que a aprovação do governo, o Alisson estava perguntando, é de 93%, para vocês terem uma ideia. Então, por isso que eu estava dizendo, né? Por isso que a gente precisa de uma outra forma de olhar, porque pelas nossas lentes, né, é difícil de entender. Né? Por isso que fica a pergunta, né, se existe esse processo de uma Segunda Guerra Fria, né? E aí eu trouxe de um jornal italiano que mostra, né, que a gente vê no jornal, né? Torpedo não, submarino chinês encontra porta-aviões americano no Mar da China. Ou China constrói outra nova base militar, não sei na onde. Ou até mesmo aqui antes falei, né, que ela tem se tornado uma potência militar, etc. Né? Como se a China estivesse fazendo uma ameaça mundial militar, né? Mas olha que interessante, né? Tudo que está em azulzinho aqui, ó, são países que têm influência direta militar dos Estados Unidos. Então, olha só. Completamente, né, rodeada por uma influência militar americana. As Filipinas é historicamente um país aliado, né, às políticas dos Estados Unidos, né, é um importante aliado geopolítico, né.
Os Estados Unidos criou agora o Quad, que é um, um acordo militar entre a Austrália e a Índia, né, que é um importante aliado estadunidense aqui. Então, isso, né, faz com que a China... Então, por isso que eu falo para a gente ver, deslocar um pouquinho esse paradigma, assim, porque a China parece como uma ameaça, mas quando a gente olha, mas se você for um chinês e olhar para o mundo e ver você rodeado de bases navais, bases terrestres e bases aéreas do seu teórico inimigo geopolítico mundial, talvez você se sentiria também bastante acuado, né? Então, queria colocar isso como essa pergunta aí sobre a China nesse contexto mundial. É isso, por enquanto.